Oi, classe! É com muita alegria que saudamos as irmãs e os irmãos da classe Santuário, da Igreja Batista Nazaré, e a todos vocês que nos assistem todas as semanas, fazendo deste momento a possibilidade de estarmos juntas e juntos. Por isso agradecemos a Deus, nosso Pai e Mãe, por continuar conosco nestes momentos de aprendizagens, de louvor e adoração. Amém. Seguindo a nossa agenda do mês de setembro, o mês da cidadania, vamos pensar hoje sobre educação. Uma vez que é a partir do conhecimento educacional que se articula o exercício da cidadania, através da consciência individual e coletiva dos direitos, deveres e princípios éticos de uma sociedade. Jesus Cristo nos convida a partilhar conhecimentos com compromisso e olhar amoroso. Para compreender este convite, é necessário ouvir e abrir a porta do coração. É isso que podemos ler em Apocalipse 3, versículo 20. Escutem, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na tua casa e nós jantaremos juntos. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor
Estamos vivendo um dos maiores desafios na história da humanidade. Em março de 2020, a OMS declarou que o mundo vivia uma pandemia pelo Covid-19. Uma semana depois, a Prefeitura da cidade de Salvador decretou estado de emergência com suspensão das atividades em templos religiosos. A princípio ficamos estagnados, porém logo conseguimos nos organizar e iniciamos este projeto que tem sido divulgado semanalmente, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando tudo isso começou, pouco sabíamos sobre aplicativos, edições em vídeos e transmissões em plataformas. Porém, logo fomos aprendendo e socializando conhecimentos. Em atividades online, tivemos a oportunidade de participar de eventos criados por pessoas muito queridas e ficamos muito embevecidos pelas iniciativas com tanta arte e tantos saberes. Algo novo fez renascer em nós o hábito do encontro, de outra forma, claro, mas tão encantador quanto os encontros presenciais. O abraço tão caloroso, tão acolhedor, tão nosso, foi substituído por palavras de incentivo e de amizade nos chats e por compartilhamento entre amigos e também pelos joinhas. Com os desencontros, foram se sucedendo os encontros e os reencontros. E foi assim que reencontrei a minha prima Sonilda, numa live do Redemoinho por Viana, com Marcos Monteiro, quando ela falava sobre Paulo Freire. Nossa mútua admiração levantou poeiras em nossa memória e os fragmentos de nossa meninice já tão longínqua. Por isso, pela primeira vez, não sei como apresentar a convidada de hoje. Para mim, ela é a minha priminha Sônia, e agora a minha admiração e o meu amor são mais profundos pela profissional, professora Sonilda Sampaio. Professora Sonilda tem um vasto currículo e atuação na área de educação, família e linguística. Dentre todos os seus títulos e atuações, prefiro falar de sua missão na Casa de Educação Teilo Egídio, que compreende o Colégio Batista Teilo Egídio e a Escola Estadual Rural Teilo Egídio, onde implantou a modalidade pedagógica de alternância, que possui os princípios da pedagogia freiriana, com uma metodologia adaptada às condições do meio rural. Usando as palavras de seu filho, Frank Jorge, no livro de Sonilda, no último livro, Educação, Movimentos e Abrangências a partir da Casa Teilo Egídio, o Frank Jorge diz a respeito da missão. Uma missão entendida como dada por Deus, recebida e abraçada com todo amor, coragem e fervor. Além de Frank, Sonilda é mãe de Fanny, avó de Theo e Henrico. É casada com o pastor José Jorge, por longo tempo, companheiro da vida. E é importante dizer, ela é filha de meus queridos primos Ziza e Helenísio. Teria muito a falar sobre a professora Sonilda, mas hoje o tempo é dela. Então, que o Espírito Santo esteja conosco. E vamos ouvir a professora Sonilda no exercício de sua missão educadora
e no esperançar de Paulo Freire. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Olá, sou Sonilda Sampaio. Há 23 anos, exerço minha vocação missionária no setor educacional, na responsabilidade social da Convenção Batista Baiana, no campo jaguaquarense, na Casa de Educação Teiro Legídio. Saudações cristãs, libertadoras e amorosas a todas as irmãs e irmãos da Igreja Batista Nazaré. Gratidão, gratidão pelo convite da igreja feito por meio da querida prima e irmã admirada Nilza. Muito obrigada. Peço licença às irmãs para, em alguns momentos, não marcar o gênero feminino em minha fala, apenas por questão de economia de tempo. Neste mês de setembro, oportunamente, a Igreja Batista Nazaré, por meio da classe Santuário, está estudando cidadania. Cidadania, segundo os verbetes dicionarizados, é condição de pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política. Mas cidadania é uma palavra derivada de cidadã, de cidadão, que significa habitante da cidade, indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos garantidos por este Estado e desempenha os deveres que, nesta condição, lhe são atribuídos. Setembro é o mês da pátria brasileira, e do ponto de vista de Jesus Cristo, para o qual as pessoas importam, este é o mês para pensarmos nossa gente, muito mais do que a nossa extensão territorial. Por uma questão didática e por conta do limite do tempo numa exposição online, tomaremos setembro como mês 9 do ano e faremos 9 destaques dos encontros de Jesus de Nazaré com os cidadãos e cidadãs contemporâneos seus. Todos os 9 encontros eleitos para serem apresentados aqui foram extraídos do Evangelho segundo escreveu Lucas. Após a apresentação desses encontros, num ato contínuo, transformaremos os nossos desejos orantes em preces por todos os brasileiros e brasileiras, hoje contemporâneos e contemporâneas nossas. E desejamos que a sorte que aqueles tiveram, encontrando-se com Jesus Cristo em seu tempo, estes também tenham, encontrando-se conosco em nosso tempo. Trabalharemos subordinados ao tema Filhos do Brasil, cidadãos e cidadãs de direitos, se tratados à moda de Jesus de Nazaré. São vários, diversos, díspares os filhos do Brasil, de várias cores, de vários tamanhos, de várias estaturas, de várias etnias, de vários dialetos e de várias sociolinguísticas e etnolinguísticas e etc. É assim que é feito o Brasil nessa diversidade. Mas vamos então, comecemos vendo os contemporâneos cidadãos e cidadãs de Jesus de Nazaré. Comecemos com um passante, apenas passante, que não é
para o qual não foi solicitado um RG, nem CPF, muito menos uma filiação eclesiástica, mas aquele passante recebe de Jesus de Nazaré um toque. Jesus que não tinha medo de contágio, que não se preocupava consigo mesmo e por isso tocou e ele foi liberto e ficou curado. Este fato está, este encontro, em Lucas 5, 12 e 13. Sigamos, nos lembremos agora de publicanos e desconhecidos que sentaram-se com Jesus de Nazaré no almoço na casa de Levi, sem nenhuma acepção e sem distinção de pessoas. Fato que está narrado em Lucas 5, 29 e 30. O terceiro cidadão que nós destacamos, que se encontrou com Jesus de Nazaré, homem de mão mirrada, que é colocado no centro e tem a sua mão consertada, mesmo sob censura dos mestres da lei. Lucas 6, a partir do versículo 8. Vamos agora para uma cidadã, mulher viúva, mãe de filho único morto. Tem suas lágrimas secadas por Jesus de Nazaré e seu filho restituído vivo. Lucas 7, de 12 a 15. O quinto encontro é também de uma cidadã com Jesus de Nazaré. Mulher amorosa que é compreendida a partir da sua expressão de amor e é salva a partir da sua fé, não por conta da sua história. Lucas 7, a partir do versículo 36. Vamos agora para aqueles homens simples, eles eram 12, companheiros, que foram enviados e autorizados a anunciar o reino de Deus com as mesmas credenciais do seu Senhor e Mestre. Homens outrora anônimos, agora colocados no centro da história como protagonistas do maior evento da humanidade. Lucas 9, de 1 a 6. Agora, o encontro de Jesus é com cidadãos que estavam anunciando a palavra do evangelho, do reino de Deus instaurado na terra. É o anúncio do reino de Deus, que é feito do pão espiritual, concomitantemente com a responsabilidade do alimento para o corpo que ouvia a mensagem. E Jesus lhes disse: dê-lhes vocês algo para comer. Lucas 9, de 11 a 13. O próximo encontro de Jesus é com pessoas que desejavam segui-lo, anunciando o reino de Deus também. E aí nós encontramos a radicalidade de Jesus Cristo na exigência das renúncias para os seus seguidores, para se tornarem anunciadores do reino de Deus. Precisavam ser sem teto, precisavam ser descompromissados com os mortos. E nesse mesmo texto de Lucas 9, mais a seguir, é um outro encontro de Jesus com cidadão do seu tempo, que deseja também pegar no arado. E Jesus adverte: ao pegar no arado, não se pode olhar para trás, precisa-se seguir adiante. Queridos irmãos e irmãs, neste mês de setembro, quando nós pensamos a cidadania, tema tão bem colocado, e pensamos em alguns cidadãos e cidadãs do tempo de Jesus Cristo que tiveram o feliz encontro com Jesus libertador de Nazaré, nós queremos, a partir desse instante, transformar em oração a continuidade da nossa reflexão.
Olá, irmãs e irmãos da Igreja Batista Nazaré. Continuamos juntos e juntas neste segundo momento desta manhã de 19 de setembro de 2021, dia histórico na história do Brasil. Se vivo estivesse, o educador do Brasil e do mundo, Paulo Freire, faria hoje, 19 de setembro, 100 anos. Ele nasceu em Recife, no dia 19 de setembro de 1921, um dos mais notáveis pensadores da pedagogia mundial. É também o patrono da educação brasileira. Faleceu há 24 anos, em 2 de maio de 1997, com 76 anos, deixando um legado que faz o mundo discutir a sua obra. Ele movimenta a educação, os ânimos e todos e todas que desejam a justiça social, que desejam a educação libertadora, que desejam a educação amorosa. Sinto-me privilegiada neste dia do aniversário de 100 anos de nascimento de Paulo Freire, ser convidada por vocês, por meio da minha querida irmã e prima, Nilza, para conduzir esse estudo. Fiquei a pensar como poderia falar aos meus irmãos e a mim mesma e também homenagear este que é para mim o lastro da educação que eu executo, que eu exercito e que eu creio e é a minha crença pedagógica. O sagrado da minha vida é Jesus de Nazaré. Mas a minha base epistemológica da educação, da pedagogia, chama-se Paulo Freire. Então, pensei que a forma que teria de homenageá-lo está em um ambiente cristão, tratando sobre educação, é tecer uma possível convergência entre Jesus de Nazaré, que nasceu no ano 1 da era cristã, e muito depois, quase 2000 anos depois, 1921 anos, após Jesus Cristo, nasce Paulo Freire, que corrobora ipsis literis com as palavras de Jesus Cristo. Inclusive, confessou-se cristão. Em sua mesa, que está no Instituto Paulo Freire, em São Paulo, há a cruz de Jesus Cristo como seu sagrado. Então, vamos lá ao nosso estudo. Vamos começar pensando sobre a importância do ser humano. O ser humano acima de qualquer outro fundamentalismo, de qualquer outra coisa, de qualquer outra questão. E Jesus Cristo, conversando com fariseus, disse para eles: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. E Paulo Freire, em toda a sua obra, afirmou que o homem precisa ser e tem que ser o eixo de todas as ações pedagógicas. Vamos adiante. O homem como ser universal. E Jesus Cristo disse: ide por todos os lugares. Todos, e anunciai que o reino de Deus chegou, que isso é evangelho, a toda a criatura. Marcos 16:15. E Paulo Freire, na sua obra, disse: o homem é cidadão do mundo, é uma visão universal deste ser humano. Sobre a singularidade humana, Jesus Cristo, na parábola das 100 ovelhas, ele afirmou: quem é que tem 100 ovelhas e perdendo apenas uma, não deixa 99 e vai atrás daquela que não está no aprisco. Lucas 15:4. E Paulo Freire disse: o homem é um ser complexo e é singular. Não há outro igual a outro. E, enfim. Sobre a escuta sensível, de per si, focada, Jesus Cristo senta e conversa amorosamente, atenciosamente com a mulher samaritana, João 4. E Paulo Freire não inventou o homem, mas buscou oportunidades de redescobrimento deste homem por meio da escuta de si.
Sobre possibilidades humanas, Jesus Cristo afirmou: aquele que crê em mim fará obras muito maiores do que as que eu fiz. João 14:12. E Paulo Freire disse e escreveu: não me copiem, vocês podem fazer muito mais. Por favor, me reinventem, discutam, discordem, como ele gosta disso, né? Da divergência, do chamado para o diálogo sobre os seus escritos e sobre as suas palavras. E sobre diálogo, círculo de conversa ou círculo de leitura. Jesus sempre esteve em diálogo com as pessoas e ele chegou para a mulher que os fariseus, legalistas, fundamentalistas, levaram a ele, a mulher em adultério, e ele pergunta: alguém te condenou? Eu também não te condeno. E ele pergunta isso depois que tinha dito: quem entre vós não estiver pecado, não tenha pecado, seja o primeiro a tirar pedra. E como diz o pastor Carlos Queiroz, Jesus poderia tirar pedra diante dessa sua proposta, mas ele não fez. Então ele diz para a mulher: vai e não peques mais. E Paulo Freire defendeu na sua obra o movimento dialético de ação, reflexão, ação, ou pergunta, pergunta, pergunta. Inclusive, um dos seus livros, em parceria com Faundes, é A Pedagogia da Pergunta, do Diálogo. Relação com o mundo. Jesus chamou a si os 12 discípulos e começou a enviá-los de 2 em 2 para o mundo todo. Marcos 6:7. E Paulo Freire chamou também os seus ouvintes e disse: é necessário andar no mundo, é necessário ler o mundo, porque a leitura do mundo precede a leitura da palavra escrita, e para se transformar o mundo é necessário ir caminhando e lendo o mundo. Sobre ensino e sedução. Jesus Cristo, vendo a multidão, aproximou-se e a multidão também se aproximou dele, e ele abriu a sua boca e os ensinava, e ensinou muitas coisas. É o texto Mateus 5, 6 e 7, onde está o Sermão do Monte. A palavra é concluída assim: concluindo Jesus a sua palavra, os seus ensinos, a multidão ficou admirada. E Paulo Freire orientou depois, muitos anos depois: só é possível ensinar quando o sujeito deseja, tem curiosidade, e quando o sujeito que ensina tem sedução. E Jesus seduziu os seus ouvintes, e Paulo Freire nos orientou a fazermos o mesmo. Sobre a inteireza. E Jesus disse: conheçam a verdade, conheçam, não sejam superficiais. E conversando com Pedro, 3 vezes ele diz: você me ama, levando Pedro a uma reflexão inteira sobre si mesmo. Esses 2 textos estão em João 8:32 e João 21:17. E Paulo Freire afirmou o seguinte: para se conhecer é ter uma atitude vigilante, atenta, que não se faz com aparências enganosas. Sobre radicalidade. Jesus disse assim aos seus seguidores: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Não dá para ficar em cima do muro servindo a Jesus. E Paulo Freire falou sobre o ser radical, e ele acrescentou: é a radicalização que cria, que faz acontecer. Sobre amorosidade. O tempo todo Jesus falou sobre o amor, mas tomamos o texto de João 13:34, que vos ameis uns aos outros. E Paulo Freire afirmou: vocês são inconclusos, nós só podemos nos educar em comunhão por meio da amorosidade. Relação com o oprimido, com o que sofre. Jesus Cristo disse: não vim esmagar a cana que está quebrada, muito menos apagar o morrão que fomega. Mateus 12:20. E Paulo Freire disse que para ser educador junto ao oprimido, ao que sofre, exige um trabalho educativo de perto, junto,
do que está a sofrer, do que está sendo oprimido. E só este trabalho pode superar a opressão. Sobre a vida, Jesus Cristo afirmou: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. E Paulo Freire tratou sobre o ser biófilo. Ele disse que é alimentando a vida, buscando a vida, correndo atrás da vida, que nós tomamos a opção por sermos biófilos. Sobre o diálogo, Jesus Cristo exerceu uma prática dialógica em todos os seus encontros. E Paulo Freire criticou o educador bancário e afirmou o seguinte: é ouvindo o homem, conversando com ele, que o educador pode ensinar e aprender. Sobre igualdade, alteridade, Jesus Cristo disse: o maior entre vós seja o menor, Lucas 22:26. E Paulo Freire, desmistificando o mito, ele falou: nenhum homem é inferior a qualquer outro homem, desde que as oportunidades lhe sejam dadas. Sobre o fundamentalismo que mata, Jesus Cristo criticou a rigidez e o engessamento dos fariseus, que diziam sempre: mestre, na lei está escrito, mestre, está escrito, como Mateus 22:15 e seguir. E Paulo Freire nos orientou sobre flexibilidade, e ele falou que o engessamento mata. Palavras literais de Paulo Freire: os necrófilos gostam da certeza, por isso eles amam a morte. A morte é a única certeza que é indialogável. Tudo mais se pode conversar, por isso o diálogo. Constância na luta. Jesus Cristo afirmou em Mateus 10:34: não vim trazer paz à terra, mas espada. E claro que nesta guerra que Jesus propõe é uma guerra amorosa, incansável, uma guerra na qual encontramos a paz, que é superior a todo entendimento. Precisamos da vigilância e da espada, que é a própria palavra de Jesus Cristo, conforme Paulo escrevendo aos Efésios. E Paulo Freire, sobre a constância na luta, disse: eu defendo o gosto da luta permanente, que alimenta a esperança. E ele trabalhou profundamente o verbo esperançar, esperar, ou trabalhar, ou lutar enquanto se espera. A canção do óbvio, por exemplo, é uma boa ilustração disso que termino de dizer. Sobre o status quo da sociedade em que viveu, Jesus Cristo denunciou, chamou de escribas e fariseus hipócritas, sepulcros caiados, Mateus 23:27. E ele também anunciou à sua sociedade: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, Mateus 3:2. E Paulo Freire, o tempo inteiro que fazia uma denúncia, estava a anunciar um outro jeito de ser e de fazer. Sobre a rigorosidade do discurso versus praxis, porque o que está fora disso gera esquizofrenia. E Jesus Cristo falou em Lucas 12:30 a seguir: onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. E Paulo Freire falou do que fazer, que supera só o fazer. No que fazer freiriano, só é possível aquele e aquela que coloca o seu coração. Minhas irmãs e minhas irmãs, são apenas algumas das convergências. Temos estudos enormes aqui, sobre eles nos debruçamos, sobre a obra freiriana e também os evangelhos de Jesus Cristo, as narrações de Mateus, Marcos, Lucas, João e Lucas também nos Atos dos Apóstolos, e nós encontramos infinitas convergências. E nesse dia de aniversário de nascimento de Paulo Freire, a nossa homenagem é trazer nesta mesa, é colocar à baila a sua semelhança com Jesus de Nazaré. Da Casa de Educação Teiro Legídio
firma-se na pedagogia freiriana. Os nossos pilares são princípios éticos e morais cristãos, educação integral, ser inteiro, pedagogia libertadora e firmeza de propósito. E nós publicamos o livro este ano, lançamos o livro Educação, Movimentos e Abrangências, a partir da Casa Teiro Legídio. Este livro tem 8 capítulos. O primeiro conta a singularidade da Casa de Educação Teiro Legídio. O segundo fala da escola filha do Colégio Batista Teiro Legídio, que é a escola rural Teiro Legídio, que coloca em diálogo pedagogia de alternância e Paulo Freire. O terceiro capítulo trata dos pilares técnicos pedagógicos imprescindíveis à docência. O quarto capítulo trata da docência significativa, o quinto da necessidade de observância do tempo real de aula, o sexto capítulo sobre avaliação, aprender para dizer, quando o sujeito constitui-se ativo em sua aprendizagem, o sétimo sobre gestão e o oitavo a validação da nossa prática por meio das palavras de todos os trabalhadores, companheiros desta Casa de Educação Teiro Legídio. Muito obrigada, grande abraço, sigamos confiantes, graças a Deus por esse dia, graças a Deus porque podemos estar juntas e juntos. Nós queremos, a partir desse instante, transformar em oração a continuidade da nossa reflexão. Assim, ó Deus, que neste mês de setembro, quando oramos pela pátria brasileira, que os leprosos sejam atendidos sem nenhuma exigência de senha, de pertencimento a nenhum grupo privilegiado. Que em nossa mesa haja lugar para todos e todas, sem exigência de passe. Que as censuras hostis não nos impeçam de consertar as mãos murchas daqueles que convivem conosco em nossos espaços sagrados. Que as lágrimas das mulheres, mães solitárias, sejam carinhosamente secadas. Que as mulheres acolhidas em suas sensibilidades nunca sejam julgadas por suas condições históricas e ou sociais. Que todas e todos ocupem os protagonismos das histórias e não sejam impedidos, e as oportunidades não lhes sejam negadas. Que toda e todo anunciador da graça do Evangelho, do anúncio do reino de Deus, não tente ofuscar, nem negar a ordenança divina da missão integral. Que aqueles e aquelas que professam o chamado para o anúncio do reino de Deus sejam salvos do evangelho esquizofrênico que está desvinculado de Jesus de Nazaré. Que cada brasileiro e cada brasileira, cidadão e cidadã, em gozo irrestrito dos seus direitos. Que cada membro do Estado brasileiro usufrua desses direitos civis e políticos garantidos na lei e tenha condições legítimas de desempenhar os seus deveres, inclusive em ambiências de trabalho. Enfim, que o amor do Evangelho de Jesus de Nazaré, amor possível em estado de reino de Deus, seja de tal forma impactante que qualquer outro evangelho anunciado no Brasil pela força, pelo autoritarismo, pela exclusão, pela desigualdade, pela opressão, seja neutralizado. E, enfim, nós oramos pelo Brasil, com o sonho freiriano bem presente em nossa memória. Último parágrafo da Pedagogia do Oprimido, e Paulo Freire disse: se esse escrito não servir para mais nada, que sirva
para construir um mundo onde seja menos difícil amar. É essa a nossa oração. E que este mundo comece pelo Brasil, que este mundo comece por mim, comece por você, meu irmão. E, para tanto, fiquemos com a orientação do apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento e entendimento a Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Ó todos vós que tendes sede, vinde às águas. E todos vós que tendes fome, vinde, comei os frutos da terra, pois Deus os fez produzir com abundância para todas as pessoas. Volte para o Senhor, vós, os gananciosos, que tiram da boca dos pequeninos e desassistidos os abundantes frutos da terra. Porque os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos maus, nem os caminhos do Senhor são os caminhos dos ímpios. A chuva desce dos céus para regar a terra e a faz produzir frutos com abundância para alimentar todos os seus habitantes. E em seguida brota sementes para que o semeador recomece o ciclo da colheita. Em lugar da fome haverá abundância, e em lugar da sede terá água, leite e vinho. Ó todos vós que tendes sede, vinde às águas, e todos vós que tendes fome, vinde e comei as delícias da terra. Inclinem seus ouvidos, e a vossa alma viverá. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Deixa o homem seus pensamentos.